tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriu o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar o pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Podei vos assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto, ele é um texto muito conhecido. Texto que muitos pregadores eu já ouvi ministrar. Mas o Senhor, Ele trouxe algo ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Esse texto, ele vai falar sobre um homem paralítico, a qual ele foi trazido e levado por 4 homens, a qual a Bíblia não fala se era amigo ou se era parente, quem eram esses 4. A Bíblia fala que eram homens que pegaram esse paralítico e levaram até Jesus. Esse texto também vai dizer que quando esse paralítico ele é introduzido até a presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele libera a palavra dizendo: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Mas eu quero que a igreja entenda nesta noite que eu não vou trazer esses 4 como amigos, porque o Senhor ele ministrava ao meu coração esses 4 homens como nós, igreja do Senhor Jesus. O texto diz que alguns dias, e outras Bíblias falam que algumas semanas depois, Jesus ele entra de novo em Cafarnaum. E ouviram-se muita gente falar que Jesus já estava ali na casa. Eu creio que era a casa de Pedro, onde Jesus passava, alimentava, até mesmo dormia para poder continuar a sua caminhada. O texto diz que muitos ouviram falar e chegaram tanta gente que até na porta, eu creio que dentro da casa, ao redor da casa, na entrada da porta não tinha como ninguém entrar. E com esses paralíticos não foi diferente. Eles também ouviram falar que Jesus já estava naquela casa e em Cafarnaum. Esses 4 que eu quero trazer como a igreja do Senhor, carregava um peso que não era deles. Fizeram um esforço que também não era deles. Então eu já quero ministrar nesta noite para o meu e para o teu coração. Uma igreja, para ela conseguir carregar algo de peso que não é meu, ou até mesmo eu fazer algo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu preciso ter algumas qualidades. E qual era a qualidade que esses paralíticos, esses 4 tinham para carregar esses paralíticos? Primeiro, ele tinha amor ao próximo. Segundo, ele tinha fé. Terceiro, como foi falado aqui, eles tinham confiança. Outra qualidade que eles tinham também, irmão Hermes, era perseverança e esforço. Porque para mim carregar alguém,
Eu preciso ter fé. Conseguir carregar um peso que não é meu. E nos dias de hoje, o Senhor, Ele ministrava ao meu coração. Quantas pessoas têm deixado de carregar o teu próximo, porque não confia nem mesmo no Deus que ele serve. Como que eu e você como igreja vamos carregar alguém que está sofrendo, alguém que está paralisado? E veja, esse paralítico, ele não estava paralisado porque ele nasceu assim. Se a gente for ler o texto, vai ver que ele ficou assim por causa de um pecado, porque foi essa a primeira palavra que Jesus liberou para ele. O texto diz que quando aqueles 4 fiéis vieram carregando aquele paralítico, eles estavam no mesmo propósito. E qual era o propósito? Chegar até Jesus e colocar aquele paralítico na presença dele. Então eu já vou pregar aqui, já vou liberar uma palavra para a igreja. Para de fazer as coisas sem propósito, porque diante do Senhor nós precisamos de um propósito. Se eu estou aqui é porque eu estou num propósito. E qual é o meu propósito nesta noite para você? O texto diz que esses paralíticos, não repara que eu estou tremendo não, viu, irmãos? Presta atenção, porque você vai aprender. Ela precisa ser. O texto diz que começaram a trazer. Interessante que quando eles saem de lá, eles não conseguiram e nem imaginavam o que eles iam encontrar lá na frente. Porque na minha vida e na sua é assim. Nós saímos de casa, mas nós não sabemos como que vai estar lá quando nós voltar. Esses 4 fiéis não sabiam o que aguardava eles lá. Mas aqueles fiéis não desistiram. Porque se eu tenho fé, eu não posso desistir daquilo que o Senhor já mandou eu fazer e daquilo que eu estou fazendo. O texto diz que quando eles chegam naquela casa com aquele paralítico carregando um peso que não era deles, o texto diz que a multidão, ou seja, as pessoas eram tantas que não tinha como eles adentrarem. E eu quero liberar algo aqui para a igreja. Essa multidão, essas pessoas, são aquelas pessoas que só vinham em busca de Jesus para ouvir uma palavra de conforto, até mesmo para os benefícios que Jesus podia fazer por elas. Eu sinto a graça de Deus. O interessante é que a multidão, elas não deram espaço. A multidão também não ajudou. Ai, aquele paralítico ser introduzido na presença de Jesus. Mas eu quero liberar algo aqui para a igreja. Quando Jesus, ele está na casa, havia um dentro da casa que, ainda que a multidão, ela não se moveu, não ajudou, não deu espaço, não liberou a entrada, houve um que estava no meio da casa, que se move por mim e por você. Então fica alegre nessa noite, porque quando Jesus está na casa, ele se move. Ele se move em meu favor e em teu favor, e eu sou prova viva disso. O texto diz que eles não conseguiram adentrar e nem achar um espaço. Mas como todo fiel, ele não pode desistir, ele tem que ser persistente. E fiéis têm que ter fé e confiança. O texto diz que quando eles olharam, eles tiveram uma estratégia. Você já percebeu que quando você está no momento difícil, Deus sempre vai dar uma estratégia para mim, para você? E é nós que não tomamos posse dela. Porque nem eles, ó, ali em cima e coloca esse paralítico aqui, não precisou, foi eles mesmos que tiveram o discernimento. Foi eles mesmos que tiveram a estratégia. E olha que interessante. O texto diz que eles subiram, eu creio que pela uma escada,
E eles descobriram aquele telhado. E parece que eu vejo a cena e minha mão até treme daquele paralítico descendo bem devagarinho. Você percebeu que Jesus, ele não tem pressa? E crente fiel também não tem pressa. Aquele paralítico, ele não foi colocado de repente. Tiveram uma estratégia e foi colocando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu comecei a perguntar, irmão Robson, para o Espírito Santo. Eu disse, papai, ele sabia aonde Jesus estava, em que lugar? Porque dentro de uma casa eu posso estar no canto, eu posso estar na porta, eu posso estar mais lá para o fundinho. Como que eles descobriram exatamente aonde Jesus estava? Sabe que Jesus ministrou no meu coração, enquanto eu lavava a minha louça e eu sinto a graça, é que aqueles fiéis sabiam que sempre vai haver um lugar para o necessitado. Sempre, pastora Lourdes, vai ter um lugar para o necessitado. Esse paralítico, ele foi introduzido, pastora Lourdes, ó, devagarinho, 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 com paciência. Mas quando ele desceu nos pés de Jesus, na frente de Jesus. Foi na frente, foi nos pés, porque há lugar para o necessitado. O texto diz que quando aquele paralítico ele desce, Jesus diz, e olha para cima. O texto diz que Jesus, ele viu a fé, mas não foi a fé do paralítico, foi a fé daqueles fiéis. E parece que eu vejo Jesus olhando para vidas aqui. Será que verdadeiramente você tem fé? Não queira carregar um peso que não é seu, sendo que você não tem fé para introduzir ele. O texto diz que Jesus, ele olha a fé deles. Parece que eu vejo Jesus. Irmão, essa igreja, pelo amor de Deus. Jesus, ele não olhou a fama daqueles fiéis. Eu vou entregar tudo. Jesus não olhou o status deles, nem pouco menos se ele era famoso. Jesus, ele viu naqueles fiéis, foi a fé. Não viu o status, não viu se tinha fama, não viu como que a fisionomia deles eram, e nem o esforço que eles fizeram. Ele viu a fé. E quando ele vê a fé, ele libera aquela palavra para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele já te perdoou. Não importa como você chegou aqui, não importa o dia de hoje, ele tem o poder de perdoar pecado. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. O texto diz que libera a palavra para aquele paralítico. E perceba, nenhum momento ele se levantou. Ele continuou prostrado. Aí a minha Bíblia diz aqui que quando Jesus, ele libera a palavra e diz: perdoados estão os seus pecados, havia um grupo, o grupinho dos críticos. O grupinho dos críticos. O texto diz no versículo 6 e no versículo 7 que aquele escriba, eles começaram a razoar dentro dele, ou seja, se enfurecer, ficar com raiva, entristecido, não concordando. Você não precisa concordar, você só precisa ouvir. O texto diz que eles começou a razoar. E como Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, Jesus ouviu
até os pensamentos deles, o que ele estava falando na mente e no coração. E eu quero trazer algo aqui sobre esses críticos. Porque esses escribas, eles não estavam ali para aprender. Eles estavam ali só para censurar e dizer que Jesus blasfemava. Mas olha que interessante. Todo crítico, ele perde a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Esses escribas, pastora Cássia, eles estavam tão cegos, porque eles estavam se achando demais, porque sabia demais da Torá, porque eles tinham, conhecia muito a lei. Estavam cegos, não reconheceram e também não entenderam que Jesus era o próprio Deus. E os críticos da mesma maneira. O que é crítico? Críticos são aqueles que nada está bom para ele. Críticos são aqueles que quando sai do culto já começa a bater o fio no WhatsApp e dizer: ih, você viu como o irmãozinho pregou? Eu não gostei da pregação não. Ih, tá vendo como a irmãzinha lá louvou? Eu não gostei não, a irmã não sabe louvar. Ei, igreja, não seja crítico, seja igreja. Porque você não sabe da onde o irmão ou a irmã, as cicatrizes que ela carrega para chegar até aqui. Então não seja crítico. Porque esses críticos nem sequer perceberam a cicatriz que aquele paralítico carregava. O único que percebeu foi Jesus. Então não seja críticos, igreja. Seja fiéis. Seja igreja. Para de sentar na rodinha e ficar falando da roupa da irmã, do cabelo da irmã, que você não gostou. Você não precisa gostar de nada. Quem precisa de gostar é Jesus. Se ele estiver gostando, já é o suficiente. Porque é para Jesus que nós vamos ter que prestar conta. Então não seja crítico, seja igreja. Não critica se você não sabe as cicatrizes nem a marca que ela carrega, ou ele carrega, independente de quem seja. Seja igreja. Porque esses 4 aqui, eles tiveram amor. Primeira qualidade, amor. O texto diz que eles nem percebem e perderam a oportunidade, como muitos críticos perdem, de saber verdadeiramente quem é esse Deus. Não. Esse Deus que eu conheço, ele tira o homem das drogas. Esse Jesus que eu conheço, ele me libertou do lixo. Esse Jesus que eu conheço, ele liberta a prostituta. Esse Jesus que eu conheço, ele tirou eu e você do monturo. Então seja igreja nesta noite. Seja fiel nesta noite. Seja fiel. Seja igreja. Tenha amor. Tenha confiança. E não é no irmão, é nele. É nele. É nele, pastora Cássia. É nele. Se eu estou aqui é porque eu confiei nele. Se você está aqui é porque você confiou nele. O texto diz que Jesus libera a palavra. Os críticos de plantão não concordaram muito, mas olha o que diz o versículo. Deixa eu dizer aqui para você o versículo 9, que nos diz assim: Jesus, vendo que os críticos já estavam criticando, não só na boca, mas dentro de si. Sabia que tem crítico que ele critica até mesmo no pensamento? Não é só no falar, é no pensamento e também no coração. Para de ser crítico, porque o meu coração, ele foi feito só para guardar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim: guardai a palavra na tálba do coração. Não foi para carregar crítica.
Quando libera a palavra de perdão, aquele paralítico não se levantou. E por que ele não levantou? Vamos ler aqui. Diz assim: Jesus, ele vendo e observando e ouviu tudo no pensamento daqueles críticos, disse assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Se você ler o texto, você vai ver que esses escribas não responderam nada. Porque crítico não tem nada para dizer que vai edificar. Eles não falaram nada, nem tiveram resposta. Mas eles não conheciam a lei? Conhecia, mas eles não conheciam, era o amor. Era o amor. E olha que interessante, irmão Eduardo. Jesus fala assim para eles. Eles não respondem, mas Jesus teve uma resposta. E Jesus disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar os pecados. A ti te digo, ao paralítico: levanta-te. Para de achar que você faz alguma coisa. Aqueles escribas, eles não fizeram nada para aquele paralítico. Então para de achar que você pode alguma coisa. Porque sem Jesus nada podemos fazer, de João. Está escrito lá em João: sem Ele nada podemos fazer. Você quer curar alguém? Você precisa dele. Você quer ajudar alguém? Você precisa dele. Não, você quer pregar a palavra? Você precisa dele. Você quer carregar alguém? Você precisa dele. Pastora Cássia está aí, que eu diga, né, pastora? Para carregar é difícil. Muitos problemáticos. Mas quando Deus nos dá um chamado e a gente tem amor, a gente carrega, é com amor. Porque esses fiéis carregou com amor. Não foi de qualquer maneira, tá? Foi com amor. Foi com zelo, foi com cuidado. Parece que eu vejo os esforços deles, um falando com o outro: cuidado para ele não tropeçar, cuidado para ele não cair, cuidado, porque senão ele vai cair da maca. Cuidado, vamos levar com cuidado, porque ele já sofreu demais, vamos levar com cuidado. É com cuidado. Aí Jesus disse: para que eles saibam que é eu que tenho o poder. O poder não é teu, é dele. Então para de achar que você é a última bolacha do pacote. Porque é ele. É tudo por ele. É tudo dele. É para a glória dele. É para a honra dele. E vai vendo que coisa mais linda esse texto. Eu lavando a louça e as lágrimas caíam. Peguei lá dentro da minha casa. Aí o texto diz que Jesus, ele libera a palavra. E olha que a primeira palavra que ele disse, lembra lá atrás? Perdoados estão os seus pecados. Muitas das vezes vai ter pessoas que elas pecaram, pediu perdão, Jesus perdoa e elas continuam caminhando. Mas vai ter pessoas que elas vão ser perdoadas, mas elas não vão conseguir caminhar, porque aquilo fica na mente, os erros que eles fizeram, e no coração. Então eu vejo que esse paralítico, mesmo Jesus liberando o perdão para ele podia ter se levantado, porque aquilo foi ocasionado por algo que ele fez de errado, que o paralisou. Mas ele não se levantou. Jesus precisava mostrar para aqueles críticos que
aquele que tem o poder entre a vida e a morte é Ele. O texto diz que Ele libera a palavra e Ele diz: levanta-te. Olha o que o Espírito Santo disse para o meu coração. Quando Jesus, Ele liberou a palavra para esse paralítico, Ele disse: levanta-te. Ele estava liberando uma palavra, assim como eu estou liberando nesta noite. Levanta-te. Ele liberou a palavra. E olha que interessante. Depois, Ele dá uma ordem. Ele disse: pega o teu leito e anda. É uma ordem. E depois ele faz outra coisa. E o que Ele faz, Diaconisa Neide? Ele dá uma direção. O texto diz que Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua... Jesus, Ele estava dando uma direção para aquele homem. E o Senhor, Ele movia no meu espírito. Ele dizia: filha, está vendo aí? Esse paralítico, ele cometeu alguma coisa de errado. Só que quando eu liberei a palavra para ele, e eu disse... Eu disse uma direção para ele. Eu disse: vai para a tua casa. Jesus não disse para ele: olha, vai para a bagunça. Jesus não disse para ele: pastora Cássia, volta a beber. Não. Ele deu a direção: vai para a tua casa. Esse homem havia cometido alguma coisa e ele precisava voltar para casa para mostrar aquilo que Jesus havia feito. É na casa. Jesus deu a direção para ele ir para casa. E aonde você tem colocado as plantas dos seus pés? Eu quero te dizer nesta noite, e eu quero liberar uma palavra aqui nesta noite. Não só para quem está aqui. Porque enquanto eu lavava minha louça e o Espírito Santo, irmão Hermes, ele foi falando ao meu espírito, ao meu coração sobre essa mensagem. Ele disse assim para mim: filha, maca não é lugar de permanência. Leito não é lugar de permanência. Perceba que esse paralítico, ele só ficou na maca ou no leito, como queira, até o momento que ele não foi introduzido à presença de Jesus. Mas quando ele foi introduzido na presença de Jesus, a maca só serviu para ele carregar, para saber de onde ele tinha saído. E eu já quero liberar uma palavra, não só para a igreja, mas para quem está em casa. Jesus já está dizendo para você nesta noite: ei filha, ei filho, levanta, eu já perdoei os teus pecados. Levanta-te, filho, levanta, filha. Sai desse leito, sai desse quarto. Joga fora essa depressão, porque eu já perdoei, eu já liberei a palavra. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te. Porque quando eu estava em casa, o Espírito Santo falava: filha, quantas pessoas vai ouvir essa mensagem, estão prostradas no leito de hospital, prostrada dentro do teu quarto com a porta fechada, porque esqueceu que Jesus já perdoou e já liberou a palavra. Levanta-te. Saia desse quarto, desse leito de depressão. Levanta-te. Ele já te perdoou. Eu quero dizer para a igreja aqui nesta noite: para de escolher quem você quer trazer até a presença de Jesus. Se é crente já é de muito tempo, se é novo convertido, se não veio ainda para a presença de Deus, não olha para aquilo que era, porque esses homens, esses fiéis, não olharam para a dificuldade daquele paralítico.
Eles não olharam para aquele paralítico e ficou acusando por causa do pecado. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para você. Você é igreja fiel, tem que se preocupar com todos. Independente se ele já é evangélico há muito tempo. Sabe por quê? Porque evangélico de muito tempo também cai. Evangélico de muito tempo também peca. Evangélico de muito tempo também precisa de um levanta e anda. E se a gente for analisar, são os que mais precisam. São os que mais precisam. Então não queira escolher quem você vai trazer para a presença. Traga independente de quem seja. Independente de quem seja, traga. Sabe qual foi a consequência do esforço desses fiéis? Foi esse homem sair andando. Foi esse homem ser perdoado dos teus pecados. Para de se achar melhor do que o outro, porque todos nós pecamos. E nós também corremos o risco, sabe, irmão Emerson, de daqui uns dias a gente estar paralisado no meio do caminho, porque a gente perdeu a direção. E é por isso que Jesus deu a direção para este homem, porque é dentro da minha e da tua casa que nós temos que ser cristão. É dentro da minha e da tua casa. Jesus não mandou eles ir para lugar nenhum, mandou ele voltar para casa. Sabe o que eu vejo, presbítero Maurício? Que esse paralítico, ele foi perdoado, ele foi curado, no emocional, espiritualmente. E olha que coisa mais linda, Jesus mandou ele voltar para casa, porque parece que eu vejo Jesus falando assim: ô filho, casa, porque é lá que começa seu ministério. Volta para casa, porque é lá que eu vou mostrar o que eu fiz por você. Não, vai para a tua casa, porque é lá que você errou. E agora vocês vão ver que eu perdoei. E agora você está apto a andar. Mas carrega aquilo que fez você cair. Carrega a tua vergonha. Porque para ele era, eu creio que era uma vergonha. Jesus mandou voltar, foi para casa. Seja fiel dentro da tua casa. Seja cristão dentro da tua casa. Seja fiel. E olha, quando você sentir de ser crente fiel, não repare para quem você vai carregar. Não repara para o esforço que você vai fazer, apenas faça. Maria José, olha aqui, filha. Olha o que Deus manda eu falar para Maria José. Maria José, estende as tuas mãos, filha. Continua carregando o teu pai. Continua carregando um peso que não é seu. Porque tu vai ver a glória de Deus. Sabe, irmão Tom? Continua carregando um peso que não é teu pai. Porque ele pode aceitar a Cristo. Sabe qual é o nosso problema? A gente começa a olhar para muitas dificuldades. Eu vou parar de falar porque ele não quer mesmo. Não, continua carregando. Continua carregando. Continua carregando. Continua carregando. Levanta-te nesta noite. E carrega aquilo, e vai para a tua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero chamar o irmão Alexander, para estar louvando novamente. Amém? Deixa Deus te usar. Enquanto ele louva, você adora.